morreram depois de fazer muito cocô. Não é meme, é história. Tem rei que morre em batalha, tem rei que morre traído, tem rei que morre de tanto comer e tem rei que morre de caganeira. Literalmente. E por favor não ri ainda, porque o vídeo de hoje é uma verdadeira marcha fúnebre gastrointestinal pelas cortes da Europa. Vamos falar de coroa e diarreia. Porque nem todo trono é de ouro, alguns são de cerâmica e às vezes são o fim de uma dinastia inteira. Hoje é o dia da realeza com piriri, suor, fezes, febre e fontes primárias. Vamos descobrir como alguns dos reis mais poderosos da história, reis, imperadores e cruzados de armadura reluzente, foram vencidos não por flechas, conspirações ou batalhas épicas, mas por um combo intestinal que nem o Dr. House daria conta. E não, a gente não vai tratar isso como piada de quinta série. Por mais que a minha quinta série seja bem aguçada. Vai ter ironia, claro, mas também vai ter contexto histórico, geopolítica, guerra, sucessão e até cruzadas tropicais com fim trágico e desidratado. Porque essas mortes intestinais mudaram o rumo de países inteiros, de reinos, da história e do apetite de quem lê os relatos originais. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph. E hoje a gente vai falar sobre reis que foram derrotados por um inimigo invencível, implacável e intestinal. Se você achava que o maior risco de ser rei era ser envenenado ou receber uma flechada, espera até ouvir como a disenteria virou vilã de biografias reais. Então prepara a sua água filtrada, seu chá de camomila e por último, se possível, assista o vídeo de barriga vazia. Vamos começar essa nossa epopeia digestiva com um rei que, se fosse personagem de novela, seria aquele que ninguém quer herdar nem no testamento. O nome dele, João. Título, rei da Inglaterra. Apelido, sem terra. E olha que ele fez jus para merecer esse nome. Mas o mais curioso é que ele não ganhou esse apelido depois de toda a confusão que ele fez. O João I da Inglaterra já nasceu como uma estrela torta. Ele era o filho caçula de Henrique II e de Leonor de Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas da história medieval. Mas, como todo caçula de família disfuncional, sobrou para ele na partilha de bens. Na verdade, não sobrou. Os irmãos mais velhos ganharam reinos, ducados, condados, castelos e espadas de prata. O João ganhou um vai estudar, garoto. Ganhou uns titulinhos lá de que não serviam de nada e um dinheirinho. Aí o apelido surgiu e foi o João Sem Terra, John Lackland. A Idade Média, sim, era passiva-agressiva. Mas ironia histórica é um bicho paciente. Porque depois que ele finalmente virou rei, depois da morte do irmão Ricardo Coração de Leão em 1199, o João fez jus ao apelido como ninguém. Em poucos anos de reinado, ele conseguiu perder praticamente todo o Império Angevino da França. Normandia, Anjou, Maine, foi tudo pro ralo. Ou melhor, pelo mapa. Quem tomou? Felipe II da França, que deve ter comemorado com pão e vinho enquanto viu o caos que o João estava causando na Inglaterra. Mas perder território era só o aperitivo. O João também tretou com os barões, brigou com o Papa, impôs impostos insuportáveis e conseguiu irritar tanta gente ao mesmo tempo que virou um rei odiado em tempo real. Uma façanha rara até para a época. Agora a pausa dramática. Você já ouviu falar da Carta Magna? Aquele documento histórico que hoje é símbolo de liberdade, limitação do poder real e o embrião da democracia moderna? Pois é, foi o João que assinou. Mas calma, não foi por escolha. Ele assinou em 1215 forçado por barões armados até os dentes depois de anos de abusos, arbitrariedades e taxas mais caras que jantar com couvert incluso. Foi praticamente um ou assina ou cai do trono. E ele assinou. Mas você acha que ele ia aceitar isso de boa? Coroa nenhuma segura ego de Plantageneta ferido. Logo depois de assinar, o João I fez o que qualquer rei mimado e estrategista faria. Correu para o Papa, pediu ajuda para o Inocêncio III e argumentou que foi coagido, que a carta era uma afronta à autoridade divina do trono. E o Papa, veja bem, concordou com ele. Em setembro de 1215, o Papa anulou oficialmente a Carta Magna e ainda excomungou os barões rebeldes. Plot twist com incenso e bênção apostólica. Mas cancelar a carta não acabou com a treta, só piorou.
Os barões ingleses, furiosos, deram início à Guerra dos Barões, um conflito civil que transformou a Inglaterra num tabuleiro de Game of Thrones versão barro medieval. De um lado, João, com seu selo real e um papa na manga, e do outro, barões revoltados que chegaram ao ponto de convidar o príncipe Luís da França, sim, um inimigo estrangeiro, para assumir o trono inglês. Tipo, alguém tira esse homem daí pelo amor da monarquia. Inclusive, é bem curioso, porque segundo alguns historiadores, o Luís foi sim um rei francês na Inglaterra. E os livros de história não contam. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Enfim, foi o caos, uma guerra interna, invasão francesa, castelos sendo tomados e o rei fugindo de um lado para o outro, com o intestino começando a se manifestar, diga-se de passagem. Porque é agora que a gente começa a ver o fim do João, que não veio pela espada, o que parecia que ia acontecer, mas pela barriga. Em outubro de 1216, no meio dessa guerra civil, o João decidiu que ia atravessar uma região pantanosa chamada The West, na costa leste da Inglaterra, para fugir. Mas ele achou que era super legal você levar o tesouro real, a coroa e tudo junto. Só que o pântano não perdoou. Durante a travessia, parte do tesouro real afundou na lama. Tipo cena de filme em que o personagem perde tudo. Só que sem a trilha sonora épica, foi o fundo do poço literalmente. Depois disso, doente, febril e desidratado, o João foi se abrigar no castelo de Newark. E foi lá que o corpo dele, já cansado de tanto erro, sucumbiu a uma disenteria violenta. As crônicas da época descrevem um estado lastimável. Suor, febre, dores terríveis e uma perda de líquidos que nem o Gatorade medieval daria conta. Ele morreu ali no dia 18 de outubro, vencido por um colapso intestinal no auge da guerra. Sim, amados, não foi uma batalha, foi uma falta de conspiração do reino, mas sim da sua barriga. Aquelas dores de barriga que começam discretas, mas terminam no caixão. Agora me diz, como é que um rei que começou a vida sendo chamado de sem terra, termina sem aliados, sem herança sólida, sem glória militar, sem controle sobre o próprio intestino e ainda por cima afundando parte do território nacional num brejo? Isso é azar, incompetência ou uma profecia digestiva que finalmente se cumpriu? A morte dele não foi só trágica, foi simbólica. Enfim, agora a gente vai falar de um rei que, pelo menos os livros de história, trazem ele como uma figura de mais prestígio. Mas, infelizmente, ele morreu da mesma forma. Henrique V. O nome, então, já vem carregado de glória. Se você estudou minimamente a história da Inglaterra ou já assistiu a qualquer adaptação de Shakespeare com uma coroa torta e discursos inspiradores, você conhece o homem. O rei jovem, corajoso, que liderou as tropas inglesas na Guerra dos 100 Anos e humilhou os franceses em Agincourt com metade do exército, o dobro de lama e um surto de confiança que faria até coach de LinkedIn aplaudir de pé. Mas o que ninguém te conta, pelo menos não com tanto detalhe como a gente tem aqui, é que o rei, que parecia ter o mundo aos pés, terminou com os pés para cima, suando, tremendo e correndo literalmente para os bastidores do trono. O Henrique V nasceu em 1386 ou 1387. A Idade Média não tinha um cartório tão pontual. Filho do futuro Henrique IV e de Maria de Bourbon. Já nasceu na elite do trono inglês e foi criado para reinar e guerrear, não necessariamente nessa ordem. Com 16 anos ele já estava no fronte, levando flechada na cara. Sim, ele foi atingido no rosto e sobreviveu, comandando tropas e aprendendo com o pai. E aí, quando o pai dele, o velho, morre em 1413, ele assume o trono com 25 anos. Jovem, ambicioso e com a cabeça fervilhando de planos, a começar por recuperar o que ele via como um direito inglês à coroa da França. E aí que começa o auge da história, porque o Henrique V não é lembrado por reformas administrativas, por incentivos culturais ou distribuir pães aos pobres. Ele é lembrado por uma das vitórias mais dramáticas da história militar inglesa, a Batalha de Agincourt, em 1415. Imagina a cena comigo. O exército inglês atravessa a França em marcha forçada, ele tá cansado, doente, em menor número. Os franceses esperam tranquilos.
numericamente superiores, com a cavalaria reluzente e aquela arrogância de quem já escreveu o rascunho do obituário inimigo. Mas aí, Henrique V puxa um discurso, real ou shakespeariano, você escolhe, alinha os arqueiros no barro, aguenta o tranco e vence de forma humilhante. É o ápice. A França inteira fica em choque. O Henrique volta como herói nacional, o jovem rei que fez chover flechas em cima da cavalaria francesa e ganhou a guerra com lama até os joelhos. Se eu tivesse Instagram, seria a capa de todas as páginas de memes patrióticos com a legenda: mandei avisar que eu não tava de brincadeira. E ele não tava mesmo. Aí em 1420, com o Tratado de Troyes, o Henrique V foi oficialmente reconhecido como herdeiro do trono francês. Ele casa com a Catarina de Valois, que é a filha do rei da França, que inclusive é a matriarca da família Tudor, já que depois da morte dele ela se casou com Owen Tudor. Enfim, tudo parecia escrito nas estrelas para a Inglaterra dominar 2 tronos. Um casamento político, um herdeiro no forno e uma guerra praticamente ganha. Mas aí o intestino não negocia. Em 1422, enquanto ele estava em campanha na França, sim, porque o Henrique era daqueles que não mandava, ele ia, o rei contraiu o que os cronistas da época chamam de fluxo grave. Fluxo é o eufemismo da Idade Média para disenteria. Uma infecção intestinal severa, geralmente causada por água ou alimentos contaminados. Aí teve fezes com sangue, uma desidratação rápida, febre alta e um sofrimento que nenhum cetro alivia. Ele ficou dias de cama, enfraquecido, os médicos até tentaram sangria, purgação, orações e todas as maravilhas práticas médicas que basicamente pioravam a situação. Aí você imagina, você tá no 5º dia de piriri e ainda tenta governar 2 reinos. Pois é, o Henrique tentou. Mas ele acabou morrendo em 31 de agosto de 1422 com 35 anos, jovem e no auge. Deixou no trono inglês o seu bebê de 9 meses, Henrique VI, e a promessa de união anglo-francesa virando fumaça antes mesmo de assinar a certidão de nascimento. A mãe francesa, o bebê inglês e o caos anunciado. O que aconteceu depois? Um monte de guerra, confusão e a Guerra das Duas Rosas. Ou seja, a diarreia de um rei plantou a semente da maior treta dinástica da Inglaterra. Agora vamos parar um segundo e pensar. Um rei que sobreviveu a ferimentos de guerra, venceu exércitos maiores, desafiou a França, foi reconhecido como herdeiro de outro reino e morreu no deserto com o intestino desidratado. Dá pra dizer que foi uma ironia divina, uma punição cósmica ou só mais um lembrete de que nenhum trono tá acima do básico? Uma boa água potável e uma higiene intestinal. E olha que curioso, o local onde ele morreu, o Château de Vincennes, perto de Paris, era o símbolo da conquista inglesa. O lugar onde ele devia descansar como herdeiro da França virou o leito da caganeira. E quando o rei morreu, o castelo virou o símbolo do fim, e não da glória. É como se o próprio corpo dele tivesse dito: chega de guerra, o intestino não aguenta mais. Agora, segura o seu chazinho de boldo e o estômago, porque a gente vai da lama pra cruzada, literalmente. Vamos falar de um rei francês santo, cruzado, mártir, que também caiu no deserto, vencido não pelos infiéis, mas pelo intestino. Luís IX da França nasceu em 1214 e olha, ele foi criado como se fosse um personagem de livro de oração. Educado para ser piedoso, casto, disciplinado, caridoso e com uma relação com a fé que fazia inveja a qualquer monge. Aos 12 anos ele já estava com a coroa na cabeça, com a mãe Blanche de Castela segurando as rédeas do reino. Porque ninguém vai colocar um pré-adolescente sozinho no trono e esperar que ele pense em política em vez de armadura brilhante, né? A Blanche, inclusive, é uma dessas mulheres que a gente deve ter num canal um especial só para ela. Eu vou ter que fazer. Inteligente, controladora, feroz e ensinou o filho a governar sozinha, com um olho em Roma e o outro no céu. Eu falo que se houvesse uma comparação, a Blanche seria a Margaret Beaufort do Henrique VII, a mãe do Henrique VII. Enfim, ele levou, coitado. Ele cresceu pensando nisso, então ele levou tudo muito a sério. Tão sério que ele passou a vida tentando ser só um rei bom, mas o melhor rei cristão que a Europa já viu.
E de fato, Luís IX reinou de forma tão exemplar, pelo menos nos moldes católicos medievais, que ele virou santo, literalmente, São Luís, canonizado em 1297. Um dos raríssimos reis que viraram santo oficialmente pela igreja. Mas antes de chegar ao altar, ele teve que passar pelo banheiro. Porque a morte dele não veio com glória nas cruzadas, não veio com espada, nem com flechada heróica. Veio em forma de diarreia. Mas vamos por partes. Depois de uma juventude de orações, penitências e fundações de mosteiros, o Luís IX decidiu que a sua missão era libertar os lugares santos do domínio muçulmano. Afinal, qual é a chance de dar errado se levar uma tropa de franceses vestidos com roupas pesadas para lutar no calor de 40 graus em Jerusalém? A primeira cruzada dele, que era a 7ª cruzada, em 1248, terminou com ele preso no Egito e libertado depois, quando a França pagou um resgate digno de falir o Elon Musk. Ele voltou para casa com orgulho em baixa, mas com a fé intacta. Aí você pensa, pronto, ele aprendeu a lição, vai ficar na dele, governar em paz, criar os filhos, rezar bastante. Não. Em 1270, já com mais de 50 anos e a saúde nada boa, o Luís resolve que é uma ótima ideia fazer mais uma cruzada, para Tunis. Isso mesmo, o destino turístico preferido dos verões fatais. Chegando lá, o clima era desértico, saneamento inexistente, água duvidosa e o calor basicamente uma sauna sem saída. A tropa toda começou a passar mal, porque claro que ia, desenteria medieval, essa vila silenciosa, não perdoava nem coroa com auréola. O Luís IX, então, começou a apresentar os sintomas de febre altíssima, calafrio, suor em excesso e os episódios de diarreia, descrita em crônicas como excreções incessantes. E não era só ele, esse que era o pior, a tropa inteira estava sofrendo. Parecia uma virose, só que sem médico e nem soro na veia. O rei, enfraquecido, então, se isolou numa tenda. Ali ele começou a delirar, pediu para ser colocado sobre cinzas, que é um sinal de penitência, e morreu, em agosto de 1270. Oficialmente, febre e disenteria. A ironia, o homem que construiu capelas, reformou o sistema de justiça, aboliu práticas de tortura em tribunais e foi exemplo de humildade e governo moral, teve um fim tão corporal que parece piada, mas não é. O seu filho, Filipe III, teve o mesmo fim gastrointestinal trágico, mas a gente vai chegar lá. De qualquer forma, ele teve que assumir o comando ali mesmo, no meio da areia, do luto e do surto. Já começa que o nosso Filipinho era chamado de O Atrevido. Aí você imagina, um rei que podia ter entrado para os livros de história como herdeiro diplomático do glorioso Luís IX, acabou mesmo foi entrando para a lista dos que morreram em meio a suor, desespero e desidratação. Aqui a genética foi longe e pegou na caganeira. Quando Luís, então, morreu em Tunis durante a 8ª cruzada, num cenário que parecia mais uma sauna árabe do que um campo de batalha, o Felipe estava lá. O rei moribundo mal tinha esfriado no túmulo ou no calor do norte da África e o filho assumiu a coroa. Só que ao invés de dar meia volta e correr de volta para Paris, o moço decidiu seguir com a cruzada. Porque, coragem, fé e zero noção de logística básica. Ele voltou para a França com o corpo do pai, literalmente, trazendo o defunto no navio, e começou o reinado em 1270. E olha, até que não foi um reinado difícil, o país estava relativamente pacificado, os barões não estavam em fúria e o clero sempre achava que mandava. Mas, em geral, o cenário estava estável. Só que estabilidade, você sabe, nunca foi o forte da realeza medieval. O problema começou alguns anos depois, quando Felipe resolveu se meter numa treta familiar, daquelas que parecem reunião de condomínio entre nobres. Tudo girava em torno da herança da sua esposa Isabel de Aragão. Ela tinha direitos ao trono de Aragão, e quando o rei Pedro III, o cunhado dela, assumiu por lá, ele ficou meio que inimigo da França. E aí o Felipe declara guerra. E aí entra em cena a Expedição Aragão, também conhecida como Cruzada Aragonesa, um dos eventos mais aleatórios, mal planejados e diarreicamente, não sei se essa palavra existe, desastrosos da história francesa. O Papa, que também estava numa briga séria com o Pedro III por causa da Sicília e outras tretas mediterrâneas, achou ótimo e apoiou a cruzada.
Claro, sempre tem um papa para dizer vai que é tua, guerreiro. O Felipe III, então, atravessou os Pirineus em 1285 com um exército grandão, pomposo e totalmente despreparado para o clima, a resistência local e para a água contaminada do sul. E aí que a gente vê aquele padrão que já devia estar no manual de sobrevivência dos reis. Não beba água de fontes duvidosas. Quando estiver invadindo terras hostis, com um exército em trajes pesados e armaduras também pesadas. Spoiler, ele não seguiu a cartilha. Ele bebeu. A campanha foi um desastre. A população aragonesa resistiu ferozmente, o exército francês começou a definhar, os mantimentos acabaram e aí veio ela, a rainha do caos digestivo. A disenteria espalhou-se como incêndio em palha medieval. E claro, nosso Felipinho não escapou. Nem ele, nem boa metade da parte do alto escalão do exército. Ele era sangue azul, mas literalmente esse sangue estava escorrendo por baixo da armadura. O Felipe ainda conseguiu bater em retirada. Estava fraco, febril e completamente desidratado e foi sendo carregado em uma liteira, gemendo, suando e, segundo relatos, perdendo as forças como estivesse derretendo em tempo real. Aí, em outubro de 1285, ele chegou em Perpignan, antes mesmo de conseguir sair daquela região. E não teve batalha épica, espada heróica e nem frase digna. Só cólica, suor, frio e vergonha diplomática e morte. A ironia, Isabel, a esposa que o motivou à guerra, já tinha morrido anos antes e os direitos dela ao trono eram questionáveis. Ou seja, o rei da França morreu de diarreia em meio a uma guerra por uma herança que nem estava mais em jogo. Nada mais medieval. Ele foi enterrado na Basílica de Saint-Denis junto com seus antecessores. Mas o que ficou mesmo foi o legado de um rei que tinha tudo para governar em paz e entrou para a história como o segundo da família a morrer por desidratação disfarçada de cruzada. E se você pensar bem, isso faz dele um marco. Porque nem toda dinastia termina com espada, às vezes termina com cocô. E agora a gente vai para o nosso último protagonista, Frederico III, o espanto do mundo, o terror do Papa e vítima do piriri. Ele era moderno, culto, poliglota, um imperador que fundou uma universidade antes que isso fosse moda e que se correspondia com sábios árabes enquanto o resto da Europa ainda achava que o sol girava em torno do Papa. O Frederico II do Sacro Império Romano Germânico não era só um rei. Ele era um evento, um acontecimento, fenômeno político, religioso e cultural que deu dor de cabeça em mais de um papa. Mas que, ironicamente, morreu de dor de barriga. Porque a história, meu bem, tem senso de humor, cruel, mas eficaz. O nosso Frederiquinho II do Sacro Império Romano Germânico nasceu em 1194 na região que hoje é a Itália. Filho de Henrique VI, imperador do Sacro Império e da Constança de Sicília. Ainda bebê, foi coroado rei da Sicília e logo virou o pupilo da igreja e absorveu tudo que podia. Latim, grego, árabe, filosofia, teologia, direito romano, blá 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 e muita mais coisa. E sabia falar com fluência pelo menos 6 idiomas. Ele era um polimata renascentista versão pré-renascimento, só que com mais coroa e menos paciência para dogma. Ele acreditava na ciência, adorava debates intelectuais e mantinha um zoológico com espécies exóticas e um programa de dessecação de cadáveres humanos. Não exatamente o programa de domingo da nobreza medieval. E os papas? Pavor. A igreja esperava um imperador submisso, obediente e devoto. O que recebeu foi um herege com coroa que questionava tudo, assinava tratados com muçulmanos durante as cruzadas e mandava cartas ao califa com mais carinho do que mandava para os bispos. Inclusive, na Sexta Cruzada, o Frederico conseguiu recuperar Jerusalém sem lutar uma batalha sequer, só na lábia e na diplomacia. E aí ele foi excomungado mesmo assim, porque paz, na lógica papal na época, era bem complicada. Mas vamos chegar à parte intestinal da coisa. Em 1250, o Frederico já estava com 56 anos, o que para a média medieval era praticamente a terceira idade VIP. Ele estava em Apulia, sul da Itália, num de seus palácios favoritos, o Fiorentino Castel. Fazia calor, o clima estava pesado, política e meteorologicamente falando, e o imperador, que já vinha sofrendo de crise de disenteria, teve uma recaída violenta. E aqui entra aquela pergunta retórica que não quer calar.
Como um dos homens mais poderosos da Europa, cercado de médicos, alquimistas e conselheiros, foi derrotado por cocô líquido. Pois é, porque o que hoje seria tratado com antibióticos e soro, na época era receita para tragédia. Os relatos dizem que ele teve febre altíssima, desidratação severa e dores abdominais intensas. Os médicos tentaram sangria. Sim, sangrar alguém com diarreia, genial. Compressas e, claro, orações, porque quando a ciência falha, a gente chama o santo. Enquanto o corpo do nosso Fred enfraquecia, a mente dele, até então afiadíssima, começou a dar sinais de delírio. E isso para os cortesãos era mais assustador do que qualquer exército. O imperador racional, brilhante e culto, sendo vencido pelo próprio intestino. Era mais do que trágico, era simbólico. Simbólico sim, porque o fim do Frederico também representava o fim de um projeto de poder. Ele queria um império secular, racional, independente da igreja. Queria leis universais, cidades livres e reis menos ajoelhados. E isso, claro, não agradava nem um pouco o Vaticano. Então, quando o boato da sua morte se espalhou, as badaladas de sino foram mais de alívio do que de luto. Agora segura essa anedota. Sabe aquele papo de você não leva nada dessa vida? Pois bem, o testamento do Frederico dizia que ele queria ser enterrado em Palermo, na Sicília, ao lado dos seus antepassados normandos. E assim foi feito. Mas aqui entra o detalhe trágico-cômico. O corpo dele teve que viajar mais de 800 quilômetros por terras inseguras e clima quente. Resultado? Os relatos dizem que o cheiro antecedeu o cortejo por léguas, literalmente. Uma caravana fúnebre seguida por moscas imperiais. E se você acha que isso é exagero, saiba que até o Dante Alighieri, sim, o da Divina Comédia, usou o Frederico como personagem. Colocou o imperador no inferno. Não pela diarreia, claro, mas pelas ideias heréticas que defendia. Porque na lógica medieval, morrer de piriri era menos escandaloso do que propor que o Estado não obedecesse à igreja. Mas mesmo com um fim tão trágico e escorregadio, o legado do Frederico II é enorme. Suas reformas legais influenciaram os sistemas jurídicos europeus, suas universidades sobreviveram por séculos e sua imagem foi reciclada ao longo de anos como um símbolo de um governante esclarecido. Ele foi chamado de anticristo, de herege, de mago, de gênio e por nós aqui do canal de mais uma vítima da temida diarreia medieval. E assim encerramos o desfile real mais escatológico da história. João, Henrique, Luís, Felipe, Frederico. Reis, santos e imperadores que comandaram reinos, mas perderam a batalha contra o intestino revoltado. E se isso não é prova definitiva que o poder não protege a realidade humana, eu não sei o que falta. E se você sobreviveu a esse vídeo sem perder o apetite, parabéns. Se perdeu, bom, respira, toma um chá de erva doce e lembra, nem a nobreza segura o piriri. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que veio com veneno, contexto, ironia e bibliografia. E se você não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria, a fofoca é sempre servida quentinha pra você. Temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã pro próximo Steph Flix.